Senado aprova a intervenção no Rio de Janeiro, mas o Congresso ainda discute os recursos financeiros. Grávidas e mães presas provisórias saem da cadeia para cumprir prisão domiciliar. Argentinas se manifestam em Buenos Aires para pedir a legalização do aborto. E vamos falar também sobre crise hídrica. Cidade do Cabo pode ter torneiras desligadas e outras 11 cidades do mundo estão ameaçadas. Redação Novo Tempo no ar, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia mais uma vez. E olha só, se quiser interagir com a gente, corre lá nas nossas redes sociais, sua opinião é sempre muito bem-vinda. facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. No Instagram a gente coloca sempre um pouquinho dos bastidores do que acontece aqui na Novo Tempo e você pode acompanhar a gente. E também tem o nosso site novotempo.com/jornalismo, onde você fica por dentro de todos os produtos aqui do jornalismo. Muito bem, gente, como vocês podem perceber, né, estou aqui hoje no lugar de Wagner Cantore. Leite também não está. Hélio Moura está aqui comigo, seja bem-vindo, Hélio. E aí, Suzane? Mas nós não estamos sozinhos, né? Não. Nós temos aqui a companhia de Bruno Elmano. Seja bem-vindo, obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite, na verdade. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, para quem não conhece o Bruno, ele faz parte aqui da nossa equipe de jornalismo, né? Bruno é editor-chefe do Jornal da Novo Tempo. E aqui temos também Breno Mozart, mais uma vez. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Suzane. Estou quase me sentindo em casa já. Quase em casa, Estou quase convidando pessoas como o Bruno te convidou. O Breno, ele esteve aqui no programa passado, acho que todo mundo se lembra, né? O Breno também faz parte da nossa equipe, é responsável pela editoria de internacionais. E aí, gente, como é que foi a semana de vocês? Tudo bem? Vou fazer aqui esse meio de campo, como o Wagner sempre pergunta como é que foi a nossa semana. Tá estranho aqui sem o Wagner e sem o Leite, né? Que sempre são os que mais falam aqui. Não, velho? Tá diferente, né? Tá diferente, também, né? É. Tá, vamos lá então. Vamos começar os destaques. Eu vou começar com você, Hélio. O STF decidiu, então, que as grávidas e mães presas provisórias, elas terão direito de deixar a cadeia e vão cumprir prisão domiciliar, é isso? Essa decisão do STF acaba agradando muito a grupos de defesa dos direitos humanos, porque as condições nas prisões são muito ruins, né, para qualquer um que esteja preso. E para uma mulher gestante ou mãe de uma criança ainda pequena, a situação é ainda muito pior. E aí o STF decidiu uma ação que pedia um habeas corpus coletivo para mulheres que estejam nessa situação. Só que não é para qualquer mulher presa que esteja grávida ou com uma criança. É para mulheres, como você falou, presas provisórias, quer dizer, alguém que ainda não passou por julgamento. Então, mas enquanto está elas esperando o julgamento, se a mulher se enquadra nesse critério, está gestante. Ou tem uma criança que, na verdade, na decisão do STF é até os 12 anos de idade, então essa mulher vai poder cumprir, não é cumprir pena, né? Mas vai ficar em regime domiciliar aguardando o julgamento, em vez de aguardar o julgamento presa. Só que não pode, se o crime dela, se ela for suspeita de um crime muito violento. Então, por exemplo, sei lá, a mulher está ali aguardando o julgamento, mas ela é suspeita em um crime de assassinato. Ela não vai poder sair. Mas a boa parte das mulheres, um grande número, acho que 60% das mulheres presas no Brasil estão presas por associação ao tráfico de drogas. Então, não é um crime violento, digamos assim. Então, poderiam, nesse caso, estar em casa aguardando o julgamento. E também não vale, esse habeas corpus não vale se a mulher tiver praticado qualquer crime contra os próprios filhos. Então, Claro. foi abandono de incapaz ou qualquer outra coisa que seja contra os próprios filhos, então ela não pode ser beneficiada por esse habeas corpus. Certo. Agora vamos para Breno Mozart, que traz para a gente aqui um destaque internacional. Ô Breno, então quer dizer que as mulheres estão se manifestando em Buenos Aires pedindo então a legalização do aborto? Pois é, essa semana milhares de mulheres foram às ruas lá de Buenos Aires para pedir a legalização do aborto pela sexta vez. Esse movimento pede já pela sexta vez
a legalização do aborto ali na Argentina. Os argumentos são geralmente os argumentos usados nos outros movimentos feministas aí pelo mundo, de que esse impedimento de um aborto legal causa muitas mortes e acaba virando um problema de saúde pública. Elas usam, inclusive, as argentinas, o exemplo da Espanha, que tem uma população muito parecida com a população argentina, uns 26 milhões mais ou menos, e índices de morte de mulheres em parto ou nas situações desse tipo, bem menor do que na Argentina. Isso porque na Espanha o aborto é permitido, tem uma lei ali que permite num certo tempo, é um pouco mais ampla essa permissão para o aborto do que na Argentina e, enfim, e na maioria dos países do mundo, né? O aborto não é E permitido. como que os governantes enxergam essa situação? A Argentina é um país extremamente católico, né? A Argentina é um país extremamente católico, inclusive essa é uma das acusações dos movimentos feministas que dizem que tanto os governos kirchneristas, que têm tendência mais à esquerda, quanto o governo de Maurício Macri atual, que tem uma tendência mais à direita, se omitem a respeito desse assunto por influência da Igreja Católica, que é abertamente contra o aborto e acha que não deve ser legalizado de forma alguma. Em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. E eles acusam o governo de não ser laico como deveria, por estar sob influência da Igreja Católica no país. Só uma curiosidade, Breno, essa questão aqui no Brasil, em 3 situações a mulher pode fazer o aborto, né? Aqui no Brasil existem 3 situações. Em casos de estupro, a mulher pode escolher abortar. Em caso de fetos anencéfalos, a mulher também pode abortar. E eu me esqueci a terceira causa. Em caso de estupro? Não, quando existe risco para a vida da paciente ou do bebê, né? Se tiver que escolher entre a vida do bebê ou da gestante, aí ela pode optar pelo aborto. E no caso das argentinas, elas estão pedindo para que o aborto seja legalizado fora dessas situações de risco, né? Isso entra numa questão de negociação, né? Lógico que elas pedem a legalização total do aborto, mas já visando uma legalização ao menos parcial, uma legalização temporal até certo mês de gestação. É mais uma questão política, né? Pede uma vaca para ganhar uma galinha, como diz. Outros países, Breno, existem alguns países que eles permitem o aborto em qualquer situação, né? Bom, existem alguns países que permitem o aborto vários países de diferentes maneiras. Eu não sei te dizer quais países permitem o aborto em qualquer situação e até, enfim, quais países permitem. A Espanha é um caso, que elas usam de exemplo, que permite numa lei temporal, até certo mês de gestação, a mãe pode escolher abortar a criança. Alguns estados americanos permitem o aborto, mas cada um seguindo a sua legislação estadual, enfim, isso é uma questão muito delicada, são muitos países, né? Não dá para saber. Aqui na América do Sul, o que tem uma lei mais aberta ao aborto é o Uruguai, que, se eu não me engano, posso estar falhando, mas permite em todos os casos o aborto, livre. Não sei. O Chile, por outro lado, tem uma lei bastante rígida, não permite aborto. E também é caso de manifestações por lá de mulheres pedindo o direito ao aborto. No Brasil tem muito disso também, né? Movimentos feministas que vão de quando em quando às ruas, querendo que as leis do aborto sejam flexibilizadas no Brasil para permitir justamente isso, o aborto em qualquer circunstância, mesmo sem motivo algum, que a mulher tenha o direito de abortar, se quiser abortar, sem ter que se importar com qualquer explicativa. Aquele velho slogan, né? Meu corpo, minhas regras. É a bandeira que levantam, né? Tá, vamos de volta então ao Brasil. Bruno Elmano, o Senado então aprovou a intervenção federal aí na segurança pública do Rio de Janeiro até 31 de dezembro. O Senado aprovou, a Câmara também aprovou essa semana o decreto do presidente Michel Temer, que foi dado na sexta-feira, dia 16. Ele instituiu uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, que ele aplicou com um caráter militar, porque ele colocou um general, para justamente o Braga Neto, para ser o interventor. O que é uma intervenção federal? É uma forma do governo federal ter um poder dentro de determinado estado ou dentro de determinada área. Essa intervenção especificamente é sobre a segurança pública no Rio de Janeiro. O que chama a atenção é que é o primeiro caso de uma intervenção federal desde que a gente tem a Constituição
de 1988, e justamente tem esse caráter militar, né? Muita gente tem contestado, porque o decreto do Temer ele fala desse caráter militar, mas muita gente tem contestado, muitos constitucionalistas, né? Tem contestado justamente porque essa intervenção não necessariamente deve ser militar, e na verdade a Constituição não fala de ser militar. Seria como uma intervenção civil, como é a Presidência da República, como são os ministérios. Porque o que acontece quando ele nomeia um interventor, pode ser qualquer pessoa. Então, Michel Temer pode escolher o Breno Mozart para ser o interventor. Eu espero que não escolha. O papel do interventor, nesse caso, é entrar no lugar do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele sai do... Ele, na verdade, fica acima do secretário de Segurança Pública. O secretário do Rio não aceitou essa situação e pediu para sair. Mas aí ele não responde ao governador do Rio de Janeiro, ao Pezão. Direto ao presidente. Ele responde direto ao presidente da República, ao Michel Temer. E ele não responde a nenhuma outra autoridade estadual. Pelo contrário, ele se coloca como autoridade. Então, esse interventor, ele passa a ser a autoridade da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, de tudo que está atrelado à segurança pública. Ele pode reestruturar toda a segurança pública do Rio de Janeiro. Ele pode demitir, ele pode contratar, ele vai usar a verba do jeito que ele bem entender, se reportando somente ao presidente da República. O Pezão, o governador, não controla mais a segurança pública do Rio de Janeiro. E, na verdade, foi um pedido do Pezão que isso acontecesse. Por questões de recursos ou por questões de má gestão? Na verdade, não, porque ele vê que a situação está muito crítica, ele pediu uma ajuda federal nesse caso, que envolve também, agora... nessa situação, a ação do Exército, né? E a gente tem que pensar algumas situações que estão envolvidas nesse contexto todo. Porque qual que é o grande interesse do governo em colocar um caráter militar nessa intervenção? É uma pergunta que fica. A gente tem que avaliar as informações que a gente tem até agora. Uma das informações foi de um dos participantes do Conselho Nacional que analisou essa situação da intervenção. Eu esqueci o nome do coronel que falou isso. Depois vou procurar o nome do coronel e aí eu falo. Mas ele falou que os militares que vão participar dessa intervenção não podem se submeter a ter novamente uma comissão da verdade. Aí a comissão da verdade, a gente vai lembrar que aconteceu há pouco tempo, foi no governo anterior, ela investigou tudo o que foi feito de errado durante a ditadura militar. Nas décadas, né, de 60, 70, 80. O que e você os militares não querem que exista uma comissão da verdade agora, com o que vai ser feito agora. Não é estranho? É estranho. Justamente essa é a grande dúvida. Por que ele pediu isso antes das coisas acontecerem? É porque ele está se preparando para alguma coisa. Outro fato interessante que a gente tem que analisar. Há 4 meses foi aprovada uma lei em nível da União, né? A União aprovou uma lei, o governo federal aprovou uma lei que os militares só são julgados por militares no Tribunal Militar. Eles não são julgados na Justiça Comum, não estão sujeitos a isso. E muitas decisões da Justiça Militar já foram bastante contestadas, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então, o que vai acontecer? Os militares agora têm o poder de fazer o que bem entenderem na segurança pública do Rio de Janeiro. Eles, independente do que fizerem, por esse caráter militar implementado nessa intervenção, não vão responder na justiça se eles abusarem desse poder. Eles vão responder a um tribunal militar. Entre eles mesmos. Então, são militares que vão julgar militares. A organização vai julgar o que a organização está fazendo. E já tem gente envolvida, eu esqueci o nome aqui, vou procurar. Eduardo Vilas Boas. Eduardo Vilas Boas, que pediu para que não exista a possibilidade de ter uma comissão da verdade para investigar isso e, enfim, colocar os militares em uma situação ruim, a qual eles têm que responder depois. Porque essa intervenção vai permitir que esses militares façam o quê? Eles vão poder entrar na casa de qualquer pessoa em determinados bairros. Geralmente, quando a polícia vai fazer alguma batida, né, atrás de alguma
informação, traz alguma prova com base em alguma informação, ela tem que ter um mandado que vai estabelecer o endereço certinho. Os militares não precisam disso. Durante essa intervenção, eles não precisam disso. Então, eles vão poder estabelecer um bairro inteiro e falar, eu vou entrar onde eu quiser nesse bairro, ou então uma comunidade inteira, eu vou entrar em qualquer lugar dessa comunidade, qualquer casa, vou interrogar qualquer pessoa, vou ver tudo que qualquer um tem no carro, qualquer coisa assim, eles têm esse poder. A intervenção militar, não. A intervenção federal é uma coisa tão séria que na Constituição, sempre que ela é citada, ela é citada junto com o estado de sítio, de defesa, situação de defesa. É uma coisa muito grave, assim. A gente tem visto nos últimos anos envio de tropas do Exército, tropas militares, em determinadas situações, mas nunca uma intervenção federal, menos ainda com essa participação militar. A seriedade é tanta que é por isso que opositores do presidente do governo estão dizendo que o governo está exagerando a situação do Rio de Janeiro para poder se aproveitar disso e instaurar o decreto, que já foi aprovado pelo Congresso, já tá ok, para usar isso como uma distração para o fato de que o governo passou o ano passado inteiro prometendo a reforma da Previdência, investiu milhões de reais em propaganda nos últimos meses para conseguir a aprovação da reforma, jantares e encontros e reuniões com deputados e com parlamentares aliados para conseguir o apoio necessário para votar, 308 votos no Congresso, e aí chegou agora, estava próximo do dia já, porque era para ter começado, os debates deveriam ter começado na segunda-feira dessa semana, e aí, no final de semana anterior a isso, o governo percebeu que não teria jeito de conseguir os votos, então, isso é o que a oposição diz, então criaram o decreto, a intervenção para dizer, olha, então realmente a gente não vai poder mais votar a reforma, porque outra coisa que a Constituição diz é que, durante um decreto, durante uma intervenção federal, nenhuma alteração pode ser feita na Constituição. A reforma da Previdência é uma alteração na Constituição e outras coisas mais que estavam no planejamento da Câmara e do Senado seriam alterações na Constituição. Nada disso pode ser feito enquanto vigorar a intervenção federal. E pelo menos a estimativa inicial do governo é de que a intervenção perdure até 31 de dezembro, que é o último dia do mandato de Michel Temer. E uma coisa que chama a atenção é que é um ano de eleições. Só para complementar aqui algumas informações que surgem ao mesmo tempo. O publicitário do governo Temer já falou que essa situação vai beneficiar a imagem do presidente, que o Temer, inclusive, pode se candidatar à presidência da República. Essa situação, inclusive, foi alvo de uma fala do Lula, que falou que o Temer está usando essa situação da intervenção federal no Rio de Janeiro para se colocar politicamente, para ganhar apoio da população. Por quê? Porque a segurança pública é uma situação que precisa ser resolvida e ninguém consegue resolver. E que a população pede uma solução rápida. Então, o Temer resolvendo essa situação, ele ganharia um apoio eleitoral. E uma coisa que a gente precisa analisar é que o Rio de Janeiro é o grande palanque eleitoral do candidato que está em segundo lugar nas pesquisas, que é o Bolsonaro. E o Bolsonaro é ligado aos militares. Então, o Temer está indo no palanque eleitoral, no distrito eleitoral, digamos assim, do Bolsonaro, fazendo com uma ação que tem a ver com propostas do Jair Bolsonaro, em um momento muito próximo das eleições, possivelmente para se colocar como candidato. E quem apoia esse tipo de coisa, geralmente, está mais ligado à direita, certo? Então, e o Temer já tem muitas propostas econômicas da direita, já tem se apresentado como quem resolveu os problemas econômicos do país, e as medidas que ele usou para isso são mais aclamadas entre quem está na direita do que quem está na esquerda. Então, ele já tem, e colocando isso em contraposição ao que é o Bolsonaro, que tem ainda problemas na proposta econômica para as próximas eleições,
o Temer meio que se coloca para roubar os votos do Bolsonaro, de repente com vistas à eleição. É claro que isso assim é uma teoria, mas quando o publicitário do Temer vem e coloca a possibilidade dele ser candidato em um momento que está tendo uma intervenção federal, uma ação que pode ser eleitoreira, Sim. acusações de outras partes, aí você entende esse cenário mais complexo. E agora, Bruno, uma coisa que comentaram bastante, que dividiu a opinião ali na hora dos votos, foi a questão dos recursos financeiros. Esses recursos financeiros vão vir da federação, vão dividir a conta com o Rio de Janeiro? Isso ficou claro ou ninguém falou sobre isso? Eu não sei exatamente Num sobre esse primeiro ponto. momento, os recursos que vão ser usados para a segurança pública do Rio são os recursos do Estado do Rio de Janeiro. O interventor vai administrar a segurança do Estado do Rio de Janeiro. Mas, como ele está ligado e intimamente relacionado com o presidente da República, ele tem mais facilidade para conseguir alguma verba, um incentivo federal, algum dinheiro da federação. Mas, num primeiro momento, até que surja uma necessidade, o recurso que vai ser usado é o recurso estadual. Ele assume o lugar do secretário de Segurança Pública com poderes especiais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já anunciou que possivelmente o governo federal vai fazer um novo empréstimo para o Rio de Janeiro, na casa aí de talvez R$1 bilhão para, voltado inicialmente para já não está com as contas boas. Para a situação da segurança pública. E essa questão da intervenção, se a gente pegar outros casos em que foram pedidos, né, no governo FHC, se eu não me engano, foi Alagoas, que tinha um problema econômico grave e que precisava de uma ajuda federal e que pediu a intervenção federal. E o Fernando Henrique decidiu não promover essa intervenção, mas ele deu um apoio muito grande economicamente para que o Estado se recuperasse. Então, é aquela situação, não é a mesma situação, mas é aquela situação. De repente, você não vai colocar dinheiro nesse momento, mas se precisar, como está sob poder federal, de repente o dinheiro da União seja usado também através de empréstimos ou outras medidas. Acaba chegando por caminhos mais fáceis, né, menos dolorosos do que os caminhos tradicionais. Outros senadores também alegaram assim que outros estados precisariam de ajuda também como essa. Por exemplo, mencionar a situação do Ceará. Foi uma espécie assim, de ciúmes, vai ajudar o Rio de Janeiro, mas não vai ajudar a gente? Ou faz sentido assim, o que eles disseram? Não é ciúmes. Quem disse isso foram os opositores do governo, né? A senadora Gleice Hoffmann foi quem citou o estado do Ceará, citou números do Ceará, mostrando em números que a violência no Ceará é maior do que a do Rio de Janeiro, por conta da quantidade de mortes violentas no Ceará para cada 100 mil habitantes serem maiores do que no caso do Rio de Janeiro. Ela estava só querendo dizer aquilo que a gente comentou no começo, né? Que ela, em nome da oposição, dizendo que o presidente Michel Temer está usando a situação do Rio e exagerando essa situação para poder ter um motivo para ter o decreto de intervenção e, com o decreto de intervenção, fazer tudo isso. Tá? Esse é o jogo político, não faz parte do jogo político. Um lado tem que acusar o outro tem que tentar se defender e acusar. É assim que funciona na política. Então, a oposição está dizendo tudo isso. Olha, não precisava ser o Rio de Janeiro, já que você queria fazer isso, fizesse com um estado que está numa situação ainda pior, mas você está fazendo isso no Rio por conta de todas essas coisas. Você quer se candidatar, você está querendo desviar a atenção da derrota que teve na reforma da Previdência e é uma forma de tentar amenizar a situação com a população, já que o governo de Michel Temer é talvez o mais rejeitado, né? Ele chegou a ter 5% de aprovação, o que é muito baixo. E não melhorou muito a situação. E não melhorou ainda, agora, né? E a gente tem que considerar que, nesse sentido, talvez até tenha alguma base, apesar da Gleice falar muita bobagem nas redes sociais, muitos erros, né, de informações que ela fala, algum sentido essa crítica da oposição tem, porque tem outros estados com situações tão caóticas quanto o Rio de Janeiro, ou talvez até pior, e que necessitam de ajuda federal para controlar a situação toda e que não tiveram essa atenção. Aí você se pergunta, por que no Rio de Janeiro? É porque lá recebe mais turista? Pode ser uma das possibilidades. É porque lá é mais visível, né? Está mais ao alcance a mídia está lá. Uma vitrine, né? A mídia tem sede no Rio de Janeiro, não tem tanta a mídia nacional, tem sede no Rio de Janeiro, não tem no Ceará, não tem na Bahia, não tem no Rio Grande do Norte. Então, são coisas para se pensar. Por que exatamente no Rio de Janeiro e não em outros estados que, se não nesse momento, talvez em outros momentos precisaram
tanto quanto o Rio de Janeiro agora, ou até mais. São coisas para cada um pensar, avaliar, ver um noticiário, o que está acontecendo, porque se não são afirmações tão precisas, são questionamentos que fazem algum sentido e que precisam gerar alguma reflexão. Então vamos aguardar aí, né, Bruno, os próximos capítulos dessa história, né? E no próximo bloco vamos discutir sobre a decisão do Facebook em diminuir o alcance de publicações empresariais, incluindo conteúdos jornalísticos profissionais. Quer entender melhor essa história? Então não saia daí porque o Redação volta já.